No inverno o pessoal fica mais bonito, né? Não é verdade? O pessoal coloca uma roupa. Mas pelo menos daqui de longe você está bonito. Talvez de perto não seja tão, mas de longe está bonito, irmão. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra. Domingo passado, eu e Carla, junto com a nossa família que está ali nessa tela, nós fomos fazer o fechamento de uma conferência de família, e essa foto é fresquinha, foi tirada lá, ó. Então, aí por isso que eu propositalmente selecionei essa foto, porque é da semana passada, é de domingo passado. E eu levei essa palavra lá, e enquanto eu estava ministrando o Espírito Santo, já no domingo passado, eu estava com saudade de vocês, e o Espírito Santo falou, então você ministra lá domingo que vem a mesma palavra que você está compartilhando aqui. Então, desde domingo passado, essa palavra já está no meu coração, e aí eu só fiz alguns ajustes nela, de domingo para cá, e quero compartilhar essa palavra, falar sobre família. Como mencionei ainda há pouco, ontem nós estávamos aqui com as crianças, passamos o mês ensinando as crianças, ali com o Kids, com o Ministério Infantil, sobre a importância deles saberem, serem instruídos, e a gente sabe que tem duas instituições, queridos, que foram estabelecidas por Deus, duas. A primeira é a família. Você conhece a história do Gênesis, da criação, foi Deus que criou a família. Casamento não é coisa de homem, não foi nenhum sociólogo, antropólogo, psicólogo, outro ólogo qualquer aí que criou. Foi Deus. Deus criou a família. Tá? O Deus Pai, o Deus Criador, lá na origem de todas as coisas, estabeleceu a família. E a outra instituição que também foi criada por Deus é a igreja. A igreja foi criada por Deus, foi instituída por Deus, foi estabelecida por Deus. Você também conhece a famosa passagem lá, relatada nos evangelhos, quando Jesus, olhando para Pedro, numa conversa com Pedro, ele diz, sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja. Então, o Deus Pai criou a família e o Deus Filho estabeleceu a igreja. E são as duas instituições mais atacadas na atualidade. Família e igreja. São as duas instituições mais criticadas, mais questionadas em vários aspectos na nossa atualidade. Tem sido severamente atacadas essas duas instituições. Você crê que Deus tem promessas para você e para a sua família? Amém. Crê? Amém. Eu também creio que Deus tem para mim e para a minha família. O texto que eu li na introdução, no início da nossa celebração, Deuteronômio, capítulo 6. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Quem aqui quer que tudo vá bem? A gente sabe que nem tudo vai às vezes, Mas é o que a gente quer, não é? É o que a gente quer. Ouça e obedeça, ó Israel, e assim tudo lhe irá bem. Essa é uma condição para que as coisas vão bem, querido. Sabe por que nem tudo vai bem? Porque a gente não ouve, ou se ouve, não obedece. Parece que não ouviu. E aí diz a sequência do texto, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pai, mais uma vez nós oramos, agradecidos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar aqui nessa noite, celebrando o Teu nome, oferecendo ao Senhor nosso culto,
te entronizando entre os louvores, te engrandecendo, reconhecendo quem o Senhor é e te agradecendo pelo bem que o Senhor nos faz. Pai, nós oramos agora, dando ao Senhor, Espírito Santo, total domínio, governo sobre as nossas vidas. Governa sobre a nossa mente e dá-nos, Pai, revelação, abre os olhos do nosso entendimento. Pai, agracia-nos nessa noite com revelação das verdades do Senhor, para que nós possamos entender quem o Senhor é, quem nós somos e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Pai, agracia-nos também com sabedoria para colocarmos em prática, para vivermos de maneira sábia, baseados naquilo que o Senhor espera e revela a cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós sejamos a terra boa, o terreno fértil, que não haja distração, aquieta a nossa alma, governa sobre a nossa alma, para que não haja devaneio e a semente não venha a ser roubada, mas que ela produza em nós os frutos para a qual está sendo compartilhada, em nome de Jesus. Deuteronômio é o maior sermão da Bíblia, irmãos. Deuteronômio é um momento, né, esse livro ele foi escrito no momento em que o povo está prestes a entrar na terra prometida. Você conhece também boa parte da história. O povo ficou 400 anos escravizados no Egito, e eles estão saindo do Egito, né, e já andaram um tempão pelo deserto, muitos anos se passaram, 40 anos para ser mais exato, depois que eles saíram do Egito, e agora eles estão em cima do monte, numa região de planície, olhando e contemplando a terra que Deus lhes tinha prometido que os levaria para lá. E quando eles estão ali naquele acampamento, Moisés reúne o povo e começa a revisar, a repassar, a relembrar tudo o que Deus já tinha lhes dado como instrução. E esse sermão, que depois foi batizado, chamado de Deuteronômio, que significa revisão da lei, ele foi feito numa pegada só. Olha que ele ficou horas falando para o povo. É o maior sermão da Bíblia, pregado por Moisés, compartilhado por Moisés. E o objetivo de fazer essa revisão dos princípios que Deus já tinha ensinado, né, os mandamentos, as leis, o objetivo era que quando o povo entrasse na terra prometida, o povo soubesse como se comportar, como eles deveriam agir, como eles deveriam proceder depois que acessassem a terra, a fim de que eles pudessem desfrutar de tudo que Deus lhes tinha prometido. Porque a promessa era essa: vocês vão entrar. Essa terra mana leite e mel, essa terra é abundante em leite e mel, é uma terra próspera, é uma terra abundante, vocês vão entrar lá, vocês vão plantar, e as plantações de vocês trarão colheita em abundância. Vocês vão edificar, vocês vão constituir famílias, vocês vão se estabelecer, vocês vão edificar, vocês vão prosperar na terra para a qual eu vou levar vocês. Mas para que isso se torne fato, vocês precisam saber como se comportar, porque o comportamento de vocês pode comprometer o cumprimento da promessa que eu tenho a vocês. Então esse é o objetivo, essa é a intenção, orientar o povo, as famílias que tinham saído do Egito, sobre como proceder, como agir, para desfrutar das bênçãos, das promessas que Deus tinha lhes passado durante gerações. O reino de Deus, irmãos, ele foi estabelecido, ele está estabelecido sobre princípios que Deus mesmo colocou. O reino de Deus é um reino de princípios e valores que Deus mesmo estabeleceu. E o reino dele está fundamentado sobre esses princípios, sobre esses valores. E para desfrutarmos de tudo o que o reino de Deus tem a nos oferecer, nós precisamos ouvir, praticar e ensinar. Diga comigo: ouvir, praticar e ensinar.
O que Deus diz no início do sermão é: ouça, ó Israel, ouça, obedeça, ó Israel, coloque em prática, instrua, ensine os seus filhos, compartilhe com as próximas gerações. Ouvir, praticar e ensinar. Está claro, irmãos? Ouvir, praticar e ensinar. Atitudes diante daquilo que Deus coloca para as nossas vidas. Atitude faz toda a diferença, irmãos. Atitude faz toda a diferença. Você conhece também, se você voltar um livro ali para trás, o livro de Números, enquanto o povo está peregrinando lá pelo deserto, entre a saída do Egito e a entrada na terra prometida, tem uma história muito famosa, muito conhecida, que é a história de Jericó, dos famosos muros, da queda, dos muros de Jericó. E você lembra que Moisés envia 12 homens, 12 espiões, a fim de que eles analisem a terra que seria, no caso Jericó, que seria acessada por eles. E é interessante porque Moisés envia 12. Esses 12 homens, eles tinham o mesmo Deus, eles tinham a mesma missão, eles tinham a mesma promessa, eles tinham o mesmo inimigo, porém o resultado foi diferente na vida de 10 deles. Por quê? Porque a atitude foi diferente. O gigante, ou os gigantes que eles enfrentariam, tinham o mesmo tamanho para os 12, mas só 2 deles tiveram atitude de acordo com o que Deus esperava: Josué e Caleb. Atitude é tudo, irmão. Nós estamos aqui hoje em 150, 160 pessoas. A mesma palavra pode produzir resultados diferentes. Depende do quê? Do pregador? Não. Depende da atitude que você vai ter diante do que você está ouvindo, diante do que você está recebendo. É a sua atitude que faz com que você acesse e desfrute daquilo que Deus quer te dar, ou não. 2 foram para aquela terra, e nós sabemos o que aconteceu. 10 agiram de maneira diferente, e não só não adentraram a terra, não só não receberam a promessa, como ainda contaminaram outros que também não entraram. Atitude é tudo, irmão. Ouvir, praticar, ensinar. Cada fase, ou todas as fases das nossas vidas, elas têm os seus desafios. Eu me recordo, agora à tarde estávamos no aniversário do Benjamin, do filho do Léo e da Carla, e eu estava conversando com 2 tias minhas, e elas me lembrando, do tempo que eu era bebê, e a gente contando história. Minhas tias são muito engraçadas, a gente ri muito quando se encontra. Mas eu lembro das dificuldades que eu tinha, que nós tínhamos como família quando eu era criança, e eu lembrava assim: quando eu for adulto vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Então eu tinha minhas crises na infância. Os irmãos que participaram, que já são mais antigos, conhecem as minhas histórias, Algumas bem tenebrosas. Mas aí você chega na juventude, e aí você descobre que tem outras crises, outros desafios. Dependendo da situação, parece que piora, Parece que piora. Aí você diz assim: não, quando eu for adulto, quando eu tiver minha independência financeira, quando eu casar, vai ser diferente.
E aí você vira adulto, casa, né? E aí chegam os boletos. Aí você diz assim, não, quando eu tiver filhos, o que falta é um filho. Aí quando eu tiver filho vai ser diferente. Eu vou dizer para você, ali estão, naquela foto que eu mostrei, ali estão os meus netos. E os desafios continuam, irmãos. Ou seja, quase 50 anos se passaram e cada fase da vida tem os seus desafios. Solteirice, namoro, noivado, casamento, filhos, netos. Essa é a fase que eu e Carla estamos agora. O que a gente precisa entender é que a vida ela é construída na medida que ela vai sendo vivida. E para que ela seja bem edificada, corretamente edificada, existem princípios e valores sobre os quais ela precisa estar sustentada. E se já não é simples, já não é fácil vencer os desafios sustentados, alicerçados em princípios e valores corretos, imagine o quão pior fica quando esses princípios e valores não são observados. Fica muito pior. Fica muito pior. O desafio se torna muito maior. E superá-lo fica muito mais difícil. Como o assunto é família, deixa eu dizer a você algo que você que está casado, preste atenção nisso. Cônjuges não vêm prontos. Eu sei que você queria que o seu marido fosse aquele cara, mas ele está em construção. Eu sei que você queria que a sua esposa fosse aquela mulher que você sonhou, mas ela não veio pronta, ela está em construção. Cônjuges não vêm prontos. Eu sei que você queria que o seu filho, né, é engraçado, porque quando a gente não tem filho, né, a gente olha para os filhos dos outros e diz, se fosse meu, comigo seria diferente, e a gente tem e descobre que não é. Às vezes é até pior. Porque filhos também não vêm pronto. Filhos não vêm prontos. Eles precisam ser instruídos. Mas filhos, prestem atenção. Você que está aqui, né? Eu vi um filho agora, acabou de olhar para a mãe, viu? Mas pais também não vêm prontos. A gente vai aprendendo a ser pai na medida em que vai sendo pai. E aqueles que tiveram 1, 2 ou 3, descobrem, você tem o primeiro, daí quando você vai ter o segundo, você acha, agora vai ser melhor, aí você descobre que não é. Porque os desafios são diferentes. Família não vem pronta. Família precisa ser edificada. Família precisa ser construída sobre princípios e valores. E é por isso que, por faltar esse entendimento, que a gente vê muitas pessoas desistindo da família e querendo até mudar o contexto, o desenho da família para ficar mais fácil. Família não vem pronta. Ela precisa ser edificada, ela precisa ser construída. Família se constrói. Filhos não vêm prontos, pais não vêm prontos, casamento não vem pronto. Isso tudo precisa ser formado enquanto nós vamos vivendo. Agora, uma observação bem importante. Quem se prepara para ser pai, quem se prepara para casar, quem se prepara pode ser melhor pai, melhor cônjuge. E é interessante porque o que é que a gente percebe no geral na sociedade? A gente se prepara para muita coisa. A gente se prepara para várias coisas. Quem aqui é motorista? Quem aqui dirige? O quanto você teve que se preparar para tirar a sua habilitação? Agora, o que é mais importante, dirigir um carro ou dirigir uma família? E por que a gente não se prepara para dirigir a família? Como a gente se prepara para dirigir um carro? Por que a gente não dedica espaço, tempo para aprender a ser família? A gente se dedica para aprender a dirigir. O que é mais importante, o seu carro ou o seu filho?
Então por que a gente não se prepara para ser melhor pai, melhor mãe? Quem se prepara pode ser melhor. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui. É óbvio que há algumas exceções. Sim, há exceções. Eu sou uma exceção. Eu e Carla, quando nos casamos, a gente não era cristão. Nós não éramos convertidos. Então eu sou uma exceção. Mas não significa que você pode casar com qualquer um, porque Deus faz. Se não fosse a graça, nosso casamento teria acabado há 32 anos atrás. A gente só chegou aos 34 porque quando estava com 2, Deus entrou na história. Senão não estava aí até hoje. Então é claro que há algumas exceções, mas Deus não trabalha com exceções. Deus trabalha com princípios e com valores. O reino de Deus não é estabelecido sobre exceções. Ele é estabelecido sobre princípios e valores. E quem os observa terá muito mais possibilidade de ter melhores frutos, quer seja na vida pessoal, casamento, paternidade, maternidade, enfim. Família é um ambiente de aperfeiçoamento. Família é um ambiente de aperfeiçoamento. Nós casamos com aquela ilusão de que a gente casou, fazemos aquela festa e vai ser tudo às mil maravilhas, e a gente descobre que na prática não é assim. Porque nós vamos sendo aperfeiçoados no ambiente da família. É no ambiente da família que o nosso caráter vai sendo moldado. O casamento, o ambiente da família, o casamento, a paternidade, a maternidade, a filiação, é nesse ambiente que se manifestam os dons e as virtudes que nós temos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Marido, mulher, preste atenção, 1 Coríntios 7, 14, diz assim: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada através do marido. O que é que Paulo ali no capítulo 7, 8 e 9 de Coríntios, ele está falando sobre casamento, e como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Casamento mata a gente, homem. Né? Eu assisti algo dele essa semana, né? ele numa plateia, ele perguntou, né? Quantas viúvas nós temos aqui? E aí umas 8 mulheres lá levantaram a mão que era viúva. Quantos viúvos nós temos aqui? Aí ninguém levantou a mão, falou, viu? Os homens morrem, tudo que era casado. Mas Paulo ele está falando sobre a dinâmica do casamento, e o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. O que significa? Que a minha vida santifica a minha esposa, e a vida da minha esposa santifica a minha. Por quê? Porque na dinâmica da vida familiar, na dinâmica da vida conjugal, ela vai me exigir santidade, e eu vou exigir dela santidade. Pensa numa mulher que está se tornando cada dia mais santa por causa de mim. Eu sou a causa da santidade dela, porque eu exijo que ela me perdoe, eu exijo que ela seja longânima, paciente. A dinâmica da nossa relação exige dela que ela seja dedicada, e para isso só o Espírito Santo. Mas eu também estou melhorzinho por causa dela. É no ambiente do casamento, é no ambiente da família, que as nossas virtudes, que a gente pode medir o quanto de virtude a gente já tem, e como elas estão, em que nível elas estão. Porque quando eu falho com ela, ou ela falha comigo,
é ali que as minhas virtudes, o fruto do Espírito, vai ou não se manifestar. E se eu estou só na carne, o que é que vai se manifestar? Carne. O marido é santificado através da esposa, a esposa é santificada através do marido. Mas, de novo, nós estamos casando o nosso filho, mas o último dos nossos 3 filhos, nós estamos casando eles, né? Eles casaram no civil, vão casar no religioso daqui a uns dias. E uma das coisas que eu tenho conversado com ele é sobre isso. A mulher não vem pronta, e você é o principal instrumento para afiar a sua mulher. Porque quando a gente namora, né, querida, é tudo love, né? Ah, o amor é lindo. A gente está apaixonado. A gente não enxerga defeito, a gente não enxerga falha, ou se enxerga, deixa para lá, vai melhorar, ele vai mudar, ela vai ficar melhor. Mas depois que casa, aquela paciência acaba. E aí a gente começa a exigir do outro. A família é o ambiente de aperfeiçoamento, é o ambiente que Deus usa para nos aperfeiçoar. É nesse ambiente que eu e você seremos mais exigidos. Quando um filho desobedece, quando um filho falha com a gente, quando um pai falha comigo, como sendo meu pai, é ali que vai aparecer o quão espiritual eu sou. Eu sempre digo isso quando estou compartilhando a palavra em momentos fora, aqui também, mas principalmente quando eu estou fora, com pastores. A minha espiritualidade, querido, não é medido pela pregação que eu faço aqui. Olha que palavra, olha como ela é espiritual. Não. É lá em casa. Ela sabe de verdade o quão espiritual eu sou ou não. Porque aqui é fácil ser espiritual. Aqui me obrigo a ser espiritual. Mas é lá, na nossa dinâmica, onde a gente relaxa, tira o paletó do pastor, que a espiritualidade aparece. Ser um bom diácono na igreja, agora, eu sou diácono em casa? Porque a gente tem, não sei você, né, mas a gente tem essas, para os de fora, a gente faz tudo, né? A gente é paciente com os de fora, a gente é educado com os de fora, a gente serve os de fora, mas e os de dentro? E os de dentro? Não é culpa minha, Deus falou domingo passado que era para eu pregar para vocês, então vocês se resolvam com Ele. Eu, por mim, tinha pregado domingo passado e estava bom. Por isso nós precisamos de preparo espiritual, preparo emocional, preparo financeiro. Foi por isso que nós, como presbitério da igreja, entendemos de trazer um seminário de finanças, porque se tem uma coisa que causa separação entre os casais, é o tal do dinheiro. Deixa faltar dinheiro lá na conta bancária para ver se já não começa as brigas dentro de casa. E a maioria de nós não se prepara financeiramente, a gente não tem um plano financeiro quando casa. E vamos levando com a barriga, vamos empurrando, vamos dar um jeito, vai acontecer, vai dar certo, até que começa a dar atrito, começa a dar conflito, porque ela gastou, porque ele não deveria gastar, porque, e aí não precisa nem falar, né? Você sabe como é que é. Nós nos preparamos para quase tudo, como eu disse, nos preparamos para uma profissão, porque devemos nos preparar. Se você está aí fazendo uma entrevista de emprego, e pedirem para você ficar uma semana fazendo aquele treinamento, quem aqui já passou por aqueles treinamentos longos, chatos, demorados, mas a gente se sujeita, porque é o que a empresa, a indústria, a firma, o escritório exige. Mas por que a gente se sujeita a isso e não se sujeita a um treinamento para casar?
quanto nós nos preparamos de fato para constituir família. O quanto nós nos preparamos, quem é pai aí, e talvez os adolescentes, os jovens, isso não tem nada a ver comigo, o assunto hoje é família, e vim no culto errado. Jovem, adolescente, preste atenção, quem dera eu tivesse ouvido isso quando eu era jovem e adolescente. Esse é o melhor momento, você que ainda não está namorando, ou está namorando, pensando num compromisso mais sério, e deveria estar namorando pensando num compromisso sério, porque não existe namoro sem compromisso, tá? Começa por aí, começa por aí. Estamos namorando, mas vamos casar? Não sei, então não devia nem estar namorando, porque namoro já é um compromisso. Então antes de namorar, conheça bem, para depois decidir pedir namoro. Mas você, jovem, adolescente, que ainda não tem namoro, ou que está namorando, preste atenção, porque isso pode te dar alguns ganhos, algumas vantagens para quando você assumir um compromisso de fato. A maioria das mulheres não se preparou para ser mãe. E quando foi mãe, como é que foi? Não sabia o que fazer. Mas Deus ajuda. Ajuda, é verdade. Mas poderia ter sido melhor, não poderia ter sido mais fácil? Se tivesse se preparado, se tivesse uma orientação. Família é uma responsabilidade. Nós, você que já tem família, você que sonha em constituir uma família, entenda, nós somos responsáveis pela instituição humana mais importante na face da terra, família. Deus confiou a mim e a você a responsabilidade de cuidar, de dar sequência à instituição que Ele estabeleceu, família. E saiba, família veio antes da igreja. Eu disse ainda há pouco, tem duas instituições que foram estabelecidas por Deus. Família estabelecida pelo Deus Pai, lá na origem. Igreja estabelecida pelo Deus Filho, por Jesus, lá na dinâmica, enquanto Ele esteve entre nós aqui na terra. Mas família veio antes, vem antes da igreja. Portanto, coloque em ordem. Eu sempre falo isso para os pastores, né? Coloque em ordem. A igreja não vem antes da família. A família vem antes da igreja. Duas instituições extremamente importantes, mas há uma ordem aí. Não tenha dúvida, eu sou pastor. Esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. Repito para aqueles que estão preocupados aí com os passos que eu estou dando na minha vida pessoal. Não, eu não vou deixar de ser pastor, irmão. Eu sou pastor, Deus me criou para isso, eu não tenho dúvida do meu chamado. Mas preste atenção, você que é membro aqui da Nova Vida, se tiver que optar entre igreja e família, eu fico com a minha família. Porque família vem antes da igreja. A igreja é uma instituição extremamente importante. Mas família vem antes da igreja. Você lembra como é que era lá no Éden? Existia igreja lá no jardim? Mas existia culto. É que a gente confunde, né? O casal lá na origem, eles cultuavam a Deus. O culto lá no Éden era familiar, era da família. Jesus encarnou num ambiente familiar. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus poderia ter vindo de várias formas. Deus criou o homem do pó da terra. Deus poderia ter feito isso de novo. O primeiro Adão Ele criou do pó da terra e soprou vida sobre ele. Ele poderia ter feito isso com o último Adão. Mas não, Ele escolheu que ele fosse gerado num ambiente de família. Por quê? Ele teve que se sujeitar a um pai, a uma mãe.
Porque Deus quer nos mostrar que a família, o casamento, eles apontam para uma realidade espiritual. Quando Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 5 e 6, e a dinâmica ali é sobre casamento, homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como a igreja se sujeita a Cristo, Aí vai falar lá de pais não provocarem os filhos a ira, filhos honrarem os seus pais. Enquanto ele está falando sobre esse ensinamento, quando ele fala lá sobre sujeição da esposa, amor do marido, sacrificial, ele diz assim, ele está falando do casamento, mas ele diz assim, mas eu, porém, me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério. Então, o casamento, a dinâmica familiar, ela aponta para a relação entre Cristo e a igreja. Esse é o mistério, irmão. Esse é o mistério. Os cônjuges, marido, esposa, e aí depois como pais, e depois como filhos, eles são chamados, convidados no ambiente familiar, que é o ambiente do aperfeiçoamento, eles são chamados a se sacrificarem mutuamente um em favor do outro. Através do amor, através da sujeição mútua, através da submissão mútua, através do serviço mútuo. Serviço um ao outro. É nesse ambiente, como eu disse, a gente serve na igreja, e são poucos os que eu conheço que servem muito bem na igreja, mas servem muito mal em casa. Porque o sistema religioso, a mentalidade religiosa imprimiu sobre nós uma separação entre o que é ser igreja e o que é ser família, mas Deus não vê essas coisas separadas. Por isso que aqui na igreja a gente é santo, aqui na igreja eu me dirijo à minha esposa com a voz mais calma, com a voz mais baixa, eu trato ela com respeito. Às vezes nem tanto, né? Porque às vezes nem na igreja, né? Mas em casa, cadê o respeito? Cadê o amor? Cadê a sujeição? Os pais, eles são chamados para abençoarem e edificarem os seus filhos e não para amaldiçoarem. Os filhos são chamados por Deus para honrarem e respeitarem os seus pais. Vou lembrar você de novo do texto base. Ouça, ó Israel, para que tudo te vá bem. E quando nós ouvimos e colocamos em prática, a probabilidade de tudo ir bem aumenta, querido. Porque é o que Deus promete, é com o que Ele está comprometido. Mas quando eu e você ofendemos a nossa família, não cumprimos o nosso papel, não assumimos a nossa responsabilidade, nós comprometemos a nossa vida espiritual. Quando eu comprometo a relação conjugal com a minha esposa, eu também estou comprometendo a minha relação com Deus. Quando um filho desonra o pai, ele não apenas está ofendendo os pais, ele está ofendendo a Deus. Quando um pai provoca ira sobre a vida dos filhos, ele não apenas está com um problema com o filho, ele está com um problema com Deus. A intimidade com Deus, o equilíbrio emocional e a estrutura material são assuntos que Deus está olhando e vendo como é que você está lidando com isso tudo. Pai, mãe, você foi chamado por Deus para abençoar e edificar a vida do seu filho e não para amaldiçoar. A visão que eu e você temos da família afeta, compromete a visão e o relacionamento que teremos com Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8.
1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, e aqui ele faz uma distinção entre família e parentes, porque são duas coisas distintas, tá? Eu e Carla hoje somos uma família de 2, a partir do momento, nossos filhos, nós temos 3 filhos, a partir do momento que os nossos filhos se casaram, eles assumiram, eles eram família conosco enquanto estavam em casa, a partir do momento que eles saem de casa, eles passam a ser parentes. Quando eu tirei a Carla da casa da mãe dela, lá ela era família com a mãe dela, aí ela passou a ser parente da mãe dela, e agora é família comigo, por isso que ele faz essa distinção, família e parente. Então ele diz, aquele que não cuida dos seus parentes, então os nossos parentes também precisam de cuidado, grave isso, nós estamos agora, a Carla está lá, meus pais já são falecidos, mas a mãe dela ainda está viva, está lá fazendo tratamento de saúde, e a Carla está lá, cuidando da mãe dela. Então nós temos que cuidar dos nossos parentes, dentro das nossas possibilidades, porque nós também temos responsabilidade. Cuidar dos parentes é uma responsabilidade, principalmente dos idosos. Ei, você que tem familiar, parente idoso, principalmente dos idosos, é uma responsabilidade nossa. Porém, há uma distinção entre parentela e família, e aí ele diz, aquele que não cuida dos seus parentes, e em especial dos da sua própria família, olha o que ele diz, negou a fé, e é pior do que o descrente. Preste atenção, ele diz assim, que quem não cuida da sua parentela, e não cuida especialmente dos da sua família, não é igual o descrente, é pior do que o descrente. Ele não iguala com aquele ímpio que está lá fora agora, ele diz que eu sou pior. Você está vendo a seriedade disso? É tão sério, não é o assunto para essa noite, mas cabe também para essa noite, que no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz que alguém que almeja ser pastor, não pode ser pastor, se não cuidar direito da sua família. Esse é um pré-requisito para o ministério. Cuidado com os de casa, para não ser pior do que aquele que não crê em Deus, do que aquele que diz que Deus não existe, do que aquele que diz que Deus existe, mas está aí vivendo de qualquer jeito. Para não ser pior do que ele, eu preciso ter cuidado com os de casa. E aqui o cuidado é o cuidado material, é o cuidado espiritual, é o cuidado emocional, é o cuidado em todos os aspectos. Cuidado na plenitude do significado do que é cuidar. Instruir os filhos. A instrução dos filhos, papai, mamãe, instruir o seu filho nos caminhos do Senhor é um cuidado que você tem com o seu filho. Quando ele chegar na vida adulta, aí é entre ele e Deus. Mas enquanto ele está sob sua responsabilidade, é uma responsabilidade sua, entre o cuidado material, físico, emocional, o cuidado espiritual, de instruí-lo nos caminhos do Senhor. Cuidado emocional. É interessante porque, quem lembra do evento, do acontecimento com Jesus logo após o seu batismo no Rio Jordão? Quem lembra? Quando João Batista batiza Jesus, está lá no início dos evangelhos, acho que Mateus 3 ou 4. O que acontece quando Jesus sai do batismo? Sai das águas, o que acontece? O céu se abre, há um barulhão, né? Uma voz forte, poderosa, diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora, quem era Jesus, queridos? Jesus tinha alguma crise emocional? Jesus tinha alguma, ele não sabia quem ele era, ele não sabia porque que ele tinha vindo, ele estava, ó céus, quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou? Ele tinha esse tipo de crise? Não tinha. Jesus sabia exatamente quem era.
Jesus precisava de palavras de afirmação? Mas se Jesus, que não precisava de uma palavra de afirmação, o Pai abre o céu e diz: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria, imagine o seu e o meu filho, o quanto precisa ser afirmado. Só que o que a gente costuma ouvir às vezes? Você é um imprestável, você é um burro, você não vai dar nada na vida. Pai, você foi chamado para abençoar o seu filho e não para amaldiçoar. Tá, pastor, mas e quando o filho faz errado? O que a palavra diz? O pai que ama e que afirma porque ama, corrige porque ama. Instrução, afirmação e correção quando necessário. Porque o pai que ama, disciplina o seu filho. Simples. Também é um mal desses tempos, né? Que daí em nome da afirmação, a gente não corrige eles, a gente não corrige, deixa eles tudo de qualquer jeito. Cuidado emocional, esse é meu filho amado. Papai, mamãe, o quanto você tem dito que ama seus filhos? Aqui é muito interessante, né? Porque Deus não está, Deus poderia dizer assim: este é Jesus, fui eu que enviei ele é o ministro do Evangelho, não, ele diz: esse é o meu filho amado, meu filho que eu amo, e em quem eu tenho prazer. Ele está recomendando o filho e não o ministério. Porque às vezes a gente é bom para reconhecer quando eles fazem certo. De novo, quando faz errado, precisa ser corrigido se necessário. E se necessário, ser até disciplinado. Mas não é porque errou que eu vou amaldiçoar. Para Deus não existe separação, dicotomia entre fé e vida, entre casa, família e igreja. Deus vê como um todo. 1 Pedro capítulo 3, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra. Olha só que forte isso. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, que eles sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Sabe o que é que, aqui nesse versículo 1, Pedro está ensinando? É que uma mulher sábia ganha o seu marido sem palavras, mas do seu procedimento. Lá no versículo 7, maridos, 1 Pedro 3,7, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça divina, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui no versículo 7? Lá no versículo 2 ele diz que a mulher precisa ter um procedimento correto, e que ela pode ganhar o seu marido na sujeição, no correto procedimento. E no versículo 7 ela diz assim: ô cabeção, você cabeção, que fica dizendo que ela tem que se sujeitar, trate-a com honra, porque se você não tratá-la com honra, eu não vou ouvir a sua oração. É muito interessante, né? Porque o que a Bíblia costumeiramente nos ensina? Quem já ouviu aquele versículo que diz assim:
Buscar-me-eis e me achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á, clamareis a mim vocês vão clamar a mim e eu os ouvirei. Agora o mesmo Deus que está ensinando, dizendo a você para clamar, para pedir, para buscar, Ele diz assim: quando você não trata a sua mulher com honra, eu não te ouço. Efésios capítulo 6, versículo 1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão aí, quem é solteiro ainda e vive com os pais. Honre teu pai e tua mãe. Quer se dar bem na vida? Quer ter vida longa sobre a terra e quer que tudo vá bem? Honre teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Mas o versículo 4 de Efésios 6 diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Malaquias capítulo 2 fala sobre isso, né? Versículo 13 diz assim: a outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. Versículo 14 de Malaquias 2, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Aqui, só para reforçar, né? Ele diz assim: vocês vêm até o altar, trazem oferta, eu não aceito. Vocês fazem culto, eu não recebo. Por quê? Porque vocês não tratam com dignidade, com honra, a mulher da sua aliança. A questão da família, do casamento é espiritual, queridos. Relacionamento conjugal, pais e filhos. É estritamente, profundamente, não é apenas aqui, é aqui e aqui. E a maneira como nós nos comportamos aqui afeta a nossa relação aqui. O mesmo Deus que diz: invoca-me e eu te responderei, está dizendo em Malaquias: eu não vos ouço. A forma como nós vivemos, família, a forma como nós vivemos, família, afeta a nossa relação com Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Família é uma missão. Vai, abençoado. Dá um enter para mim aí, Stephanie, por favor, que travou aqui. Família é uma missão. Santificar o cônjuge, criar, instruir, discipular os filhos para que eles sejam parecidos com Jesus. Preparar os filhos para que eles cumpram o seu propósito da vida. Auxiliar o meu cônjuge para que ele viva o propósito de Deus para a sua vida. É óbvio que existe a família ideal e a família real. Quando você ouve uma palavra como essa sobre família, nós não estamos falando de família perfeita. Nós estamos falando de família coerente. A família ideal, ela é perfeita, né? Família margarina, família doriana, né? Levanta de manhã, nem escovou os dentes e dá um beijo na boca dela. Isso é propaganda de margarina, né, irmão? As crianças correm, levanta de manhã, a margarina está no centro da mesa, todo mundo correndo alegre, as crianças felizes, educadinhas, sentadas na igreja, na mesa, né? Que nada, corre para lá, corre, senta aí, guri, está na hora de ir para a escola, está atrasado, não se arrumou ainda.
Bem diferente da família Doriana, né? Bem diferente da família Margarina. Mas não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de coerência, de busca de sermos bênção um na vida do outro. Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. De quem você recebeu a bênção, varão? Olha para ela e diz assim: ô, minha bênção. Ô, irmão, faz cara de apaixonado. Ô, eu estou tentando te ajudar, Irmão, final de semana ainda pode ir, né? Ô, irmão, faz cara de apaixonado para ela e diz assim: você é uma bênção que o Senhor me deu. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. São herança de quem? Quem deu? De quem é a esposa? Quem te deu? De quem são os filhos? Quem te deu? Para quem você vai prestar contas? Se foi ele que deu, ele vai pedir contas. Ô pastor, não tem nenhum versículo em que o marido é uma bênção e uma herança e um presente também? Eu procurei, irmão, não achei. Senão eu tinha trazido, juro que eu tinha trazido. Papai, mamãe, grave isso. Cada filho é único. Cada filho é único. Você que tem mais de um, cada filho é único. Cada um deles tem características bem peculiares, singulares, bem particulares. Eu tenho 3, e os 3 são diferentes. Um às vezes é mais colérico, outro é mais sanguíneo, outro é mais melancólico, outro é mais fleumático. Um é mais impulsivo, outro é mais introvertido. Cada um tem características. Os princípios e os valores são os mesmos, os filhos não são iguais. Então cuidado com esse negócio de ensinar, que exigir a mesma coisa de todos. Você pode estar sendo injusto. Você pode estar sendo injusto. O mesmo tipo de comportamento, porque eles reagem de maneiras diferentes. Eles agem de maneiras diferentes. Tem filhos que eles são mais visuais, tem filhos que são mais auditivos, porque nós somos assim. Tem filhos que são mais sinestésicos. Sinestésico, nós temos um que é assim, ele gosta de pegar, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar. Ele chega, ele abraça, e já tem o outro que se abraça a ele meio assim. Vem cá, deixa eu dar um abraço. Que significa que não ama? Não, são características diferentes. Tem um que, ele está lá em casa, eu estou sentado ao lado dele, ele está com a mão na minha nuca, fazendo cafuné. O outro não, mas e daí? É porque ele é sinestésico, ele tem que tocar, ele tem que, né? Os valores, os princípios do Senhor, no Senhor são os mesmos, as personalidades são distintas. Então não queira, pai, principalmente os pais, até as mães, né? Mas não queira que o seu filho seja parecido com você. Um dos erros que nós como pais e mães cometemos é esse. Nós queremos, na verdade eu queria que os meus fossem bem diferentes de mim. São até muito parecidos em algumas coisas que eu não gostaria que eles fossem. Quando nós estamos lá em casa, parece que nós estamos numa guerra, numa briga. Eu digo, pelo menos um deles podia falar mais baixo, né? Não, todo mundo fala alto. Eita, ei! O vizinho diz, quebrou o pau lá. E a Carla vem e diz assim, ei, baixo, baixo, baixo. Tá bom. Ei. Não queira que o seu filho seja parecido com você. Não queira que um filho seja parecido com o irmão.
trabalhe, invista para que o seu filho seja parecido com Jesus. Esse é o alvo, esse é o objetivo, que os meus filhos sejam parecidos com Jesus, não comigo, não com a mãe, não com os irmãos, com Jesus. Esse é o alvo. Eduque o seu filho para que ele se torne parecido com Jesus, que ele seja quem Deus quer que ele seja, que ele tenha as características, que ele viva com as características plenas que Deus deu a ele. Nossa tarefa é ajudá-los a descobrir quem eles são em Deus e cumprir a missão que Deus deu a cada um deles. Essa é a nossa tarefa como pai. Que eles sejam quem Deus quer que eles sejam, que eles vivam aquilo que Deus quer que eles vivam. Papai, mamãe, filho não se perde na rua, filho se perde em casa. Ah, mas há influências perigosas, maléficas aí fora. Sim, claro que há. Mas se ele foi modelado, se ele foi forjado em casa, quando ele sair lá na rua e as propostas vierem, o caráter já está trabalhado. Você lembra do filho pródigo? Filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O filho mais jovem daquela parábola se perdeu, não se perdeu? Mas voltou ou não voltou? O filho sempre volta. O filho sempre volta. Se ele teve uma casa, aonde ele recebeu amor, atenção, instrução, ele volta. Ele volta. Ah, mas e aquele versículo que diz assim: as más companhias comprometem os bons costumes. Ela falou bem baixinho que deu problema no computador, então as imagens não vão aparecer, mas ela está arrumando, tá? Mas as más companhias, elas comprometem os bons costumes. Mas quando Paulo escreve sobre isso, grave isso, papai e mamãe, ele não está falando de costume moral. Como nós, muitas vezes, nós pegamos esse texto, tiramos ele do contexto e achamos que é moral, que ele vai sair lá para fora e vai ser moralmente desviado, desvirtuado. O contexto de 1 Coríntios 15, Paulo está falando da ressurreição de Cristo, que tinham pessoas que não acreditavam que Cristo tinha morrido e ressuscitado. É da fé que ele está falando, e é nesse sentido que ele está dizendo que as pessoas são corrompidas, e elas não podem ser corrompidas. Por isso a importância de instruirmos os nossos filhos corretamente nas instruções do Senhor, para que eles conheçam a Cristo. O texto está se referindo, todo o contexto, a pessoas que não têm o conhecimento de Deus, e por isso pecam. Tá? No versículo 14 lá de 1 Coríntios 15, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e é inútil a fé que vocês têm. Versículo 19, ele diz: se a fé que nós temos, ela é só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. É disso, está falando de fé em Cristo, Cristo que morreu e ressuscitou. É esse o bom costume, que não pode ser corrompido, comprometido. Tá? O lar é o ponto de partida para enfrentar a vida. O lar é o ponto de partida para enfrentar a vida. Se nós, na verdade, eu sou o resultado do lar que eu vim. E agora só estou procurando, com a chegada de Cristo, melhorar, usar o que era de bom, que a minha família deixou, e corrigir aquilo que era de errado. Mas nós somos resultado da nossa família, e os nossos filhos, eles carregarão o que receberam dentro dos nossos lares.
Eles vão levar para a vida aquilo que eles aprenderam dentro de casa. Sala, mesa, quarto, são altares onde se constroem memórias afetivas, que vão ser positivas ou não, e que vão acompanhar a vida dos nossos filhos por toda a história deles. Foi isso que trouxe o filho pródigo de volta, o filho mais jovem. Aquele menino, ele se desviou, mas ele tinha sido corretamente educado, corretamente instruído. Aí ele, num determinado momento da sua trajetória de vida, ele se perde. Mas aí um dia ele, diz a palavra que ele cai em si. E ele pensa assim: espera aí, eu tenho uma casa, eu tenho um pai. Meu pai, ele é amoroso. Meu pai é generoso, meu pai é gracioso, meu pai é acessível. O que foi que gerou essas memórias positivas nele? A relação dele dentro de casa. Família exige as moedas mais valiosas da atualidade: tempo e atenção. As duas moedas mais valiosas nesse momento são tempo e atenção. Enquanto você está aqui, eu estou aqui tentando chamar a sua atenção, e você dedicou 2 horas, 2h30 do seu tempo para estar aqui hoje. Mas enquanto você está aqui, tem uma equipe do Google, da Netflix, das redes sociais, investindo bilhões para chamar a sua atenção quando você sair daqui. Porque a moeda mais valiosa que nós temos é tempo e atenção. A quem você tem dedicado o seu tempo e a sua atenção? Aonde você está depositando a moeda mais valiosa que você tem? Tempo e atenção. O filho pródigo teve um pai que investiu na vida dele, tempo e atenção. E quando a crise veio, ele sabia que podia voltar para casa. Acho que está bom, né? Você acha que está bom? Paternidade é oportunidade. Talvez aqui entre nós tenha alguém que diga assim: a minha história familiar não é muito positiva. Eu não tenho memórias afetivas muito agradáveis. Meus pais não foram os pais que eu gostaria que eles fossem. Minha família não foi a família que eu queria, que eu sonhava. Mas a sua família pode ser, a partir de agora, a família que você não teve. Os seus filhos podem ter o pai que você não teve. Os seus filhos podem ter a mãe que você sempre sonhou em ter. E mais do que isso, eu quero dizer para você, você tem um pai. E ele diz assim: se um filho pedir ao pai pão, esse pai por acaso lhe dará pedra? Quanto mais eu. Se os pais de vocês não fariam isso num estado normal, quanto mais eu, que sou o pai de vocês. Esse mesmo Deus, que é pai, ele também diz assim: ainda que uma mãe possa vir a esquecer do filho que ainda a amamenta, ele diz, isso é quase impossível. A gente sabe que há casos extremos em que isso acontece, mas a comparação é de algo assim inimaginável. Mas ainda que isso possa acontecer, eu não me esqueço de você. Tem um pai que sonha
com que você tenha uma vida abençoada, próspera. Foi por isso que Ele fez promessas e as registrou nos livros da Bíblia. Promessas estão registradas nesse livro que nós chamamos Bíblia, porque Ele te ama. E Ele quer que tudo te vá bem. E o que Ele pede a você? Ouça, obedeça, compartilhe. Ouça, pratique, ensine. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Paternidade é a oportunidade de eu ser o pai ou a mãe que eu gostaria de ter. Paternidade é uma jornada, é um presente que Deus nos deu. Casamento é um presente que Deus nos deu. Ser pai, ser mãe é um presente que Deus nos deu. É um presente divino a ser desvendado, a ser praticado. É um ambiente de risadas, mas também de lágrimas enxugadas. É um ambiente de vitórias e de fracassos. É um ambiente de estar presente, é um ambiente de acompanhar, de estar junto, de ser abrigo, de ser escuta. É o ambiente de ser, de estar e de compartilhar. Deus ama a sua família. Deus ama você. E é por isso que Ele te convida a ser família com Ele. É por isso que Ele te convida a ser filho. Porque Ele ama a família. E eu tenho duas colocações para fazer nessa noite. A primeira é para você que talvez precise ser curado nas suas memórias familiares. Talvez você precise de cura, de bálsamo, na sua relação conjugal, na sua relação paternal, maternal, familiar. O Senhor pode te curar e fazer de você um pai, uma mãe, fazer de você um marido, uma mulher, uma esposa, como Ele deseja que você seja. E acredite, isso é possível porque Ele quer. Mais do que você, Ele está interessado em que você seja o marido, a esposa que Ele quer que você seja. Mais do que você, Ele quer que você tenha o casamento que Ele quer que você tenha. Mais do que você, Ele quer ser pai dos seus filhos. Mais do que você, Ele está interessado. Foi por isso que Ele prometeu, e Ele é fiel para